Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui no canal Entre Flores e Cultivos vamos aprender o que fazer quando encontramos as temidas cochonilhas de raiz. Vem comigo? No outro vídeo que eu estava gravando, nós estávamos transplantando essa suculenta aqui, a Fred Ives, que sofreu um acidente e se despetalou toda. Aí a gente fez a decapitação, né? E na hora que tiramos do vaso, encontramos indícios de cochonilha de raiz. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que eu faço para eliminar essa cochonilha aqui. Então, primeiramente, nós vamos precisar de um balde e dentro desse balde nós vamos colocar água. Não vou indicar quanto que eu vou colocar, mas eu vou colocar aqui cerca de uns 2 litros de água. Já com a minha água aqui no balde, eu vou usar uma colher e nessa colher eu vou colocar detergente de lavar louça. Uma colher. Misturo bem para fazer espuma, inclusive, né? Aqui então eu estou usando esse detergente aqui, né, da IP Clear, transparente. Não tenho neutro, mas eu vou usar esse mesmo, tá? Então, uma colher de detergente. E aqui eu tenho a famosa água sanitária. Também vou utilizar ela. Tem gente que usa da outra marca, né? Que é o cloro. Uma colher é suficiente, porque a gente não quer queimar as raízes da planta, né? Colocamos aqui e misturamos também. Agora que tudo está misturado, vamos pegar a nossa suculenta e vamos deixar ela aqui de molho por alguns minutinhos. Só as raízes, né? Reparem que como ela tem o tronco mais alto, então ficou mergulhado bem certinho só as raízes dela. Já voltamos. Se passaram mais ou menos uns 10 minutos, desde que eu deixei minha suculenta aqui, né? Eu mergulhei ela com restinho de substrato e tudo, e agora eu vou estar limpando bem ela aqui para tirar tudo que tem de substrato. É importante a gente fazer essa higienização porque água com sabão, água com detergente, sabe aquela água que você lava a roupa com sabão em pó? Também é bom para cochonilhas, ela acaba repelindo as cochonilhas da sua plantinha porque ela cria como se fosse uma película com sabão que faz as cochonilhas desgrudarem das raízes, das folhas, mas é claro que tem que ter moderação, porque dependendo da suculenta, você pode manchar a pruína, você pode queimar se você deixar no sol, né? Então a gente deve ter aqui um pouquinho de cuidado, de moderação na hora da gente estar fazendo isso. Essa água já está cheia, né? Com restinho de substrato, eu deveria ter lavado antes. Então, se você preferir, você pode passar aí na água corrente antes para tirar o resto do substrato, daí mergulhar. Aqui eu fiz o contrário, mas vai dar certo mesmo assim, tá? Então, aqui tem um pouquinho de espuma, né? Ainda tem um pouquinho de substrato colado aqui. Agora a gente vai lavar ela na água corrente. Então, aqui eu tenho uma torneira com água corrente, né? E a gente vai... Então é isso, pessoal. Reparem que o caule ficou com uma cor um pouquinho diferente, né? Devido ao contato que a gente teve com o sabão, né? O detergente, no caso, eu coloquei um pouquinho de cloro, né? Mas não muito, justamente pra gente não judiar, não queimar ela. E aqui estão as nossas raízes. Ainda tem um restinho de substrato aqui. Eu vou fazer a poda dessas raízes aqui com uma tesoura e a gente já vai terminar de fazer a limpeza aí, tá bom? Tá, então aqui estamos com a tesoura. Eu optei por fazer o corte dessas raízes porque elas já estavam em contato aí com o sabão, né? Algumas estavam com cochonilhas.
E a hora que eu for plantar, provavelmente essas raízes aqui, dependendo aí, tendam a apodrecer, tendam a melar. Então, já para evitar maiores aborrecimentos, eu vou vir aqui e vou cortar. Vejam que aqui tem raízes saindo de cima, né? Então, provavelmente vai ter uma brotação rápida aí. Essa daqui eu não vou cortar porque ela é mais grossa. E essas raízes menores eu vou cortar antes de eu fazer o plantio aí. Agora, já com essas raízes cortadas, né? Aqui no meio ainda tem um pouco de substrato colado. E ainda tem um pouquinho de colchonilha entre eles, ó. Ainda não conseguimos alcançar tudo. Vamos com mais um pouquinho de água aqui para ver se a gente tira tudo. Quase todas caíram lá no sabão, né? Na água com sabão que eu deixei elas de molho. Mas ainda tem uns pontinhos aqui com colchonilha. Elas estão bem aqui. Vou acabar fazendo a poda aqui dessas raízes aqui justamente por causa disso. Está difícil de chegar até as colchonilhas que estão aqui no meio dessas raízes aqui. Não sei se vocês conseguem perceber, pontinhos bem brancos. Vou acabar cortando mais raiz do que eu queria. Vamos cortar essa também. Aconteceu um acidente aí, eu cortei com tesoura, mas faz parte, né? Quando acontece isso da gente ter colchonilhas de raiz, realmente temos que fazer às vezes algumas coisas drásticas, tá? Para a gente recuperar essa plantinha aí. Então eu vou colocar ela novamente um pouquinho de molho lá naquela água com sabão e já voltamos. Depois de mais ou menos uns 5 minutos, né, mergulhada na água com sabão, estou aqui novamente, então, para tentar tirar os últimos resquícios da nossa colchonilha de raiz, tá? Para isso, estou aqui com... Acho que agora eu consegui tirar tudo que tinha aqui de resto de colchonilha no meio das raízes dessa suculenta aqui. Só lembrando que essa daqui é a Fred Ives, ela sofreu um acidente, né? Se despetalou e a gente foi fazer o replantio dela e eu encontrei bastante colchonilhas nas raízes mais superficiais. Nas raízes de baixo até não tinha, mas eu preferi tirar todas as raízes para evitar, né, da gente ter uma surpresa desagradável aí para frente. Então, só terminando de enxaguar, vamos para o nosso replantio. Bom, pessoal, então, finalizando o vídeo, a maneira aí que eu encontrei de tirar as colchonilhas de raiz das minhas suculentas foi essa. Então eu mergulho, né, na água com sabão, pode ser sabão em pó, pode ser detergente. Quando necessário cortar as raízes, eu corto as raízes, lavo bem e aí eu vou fazer o replantio. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas e se inscrevam no meu canal. Beijinhos e até mais!